Antes de qualquer palavra, eu preciso que você pare por um instante e não saia deste vídeo. Talvez você tenha dado o play sem muita expectativa. Talvez apenas procurando um pouco de paz. Talvez com o coração apertado, cansado e sobrecarregado. Pode ser que você esteja tentando entender o que Deus está fazendo e por que tantas coisas ainda não se resolveram. Mesmo assim, você chegou até aqui. E isso precisa ficar muito claro. Isso não foi por acaso. Deus não age por coincidência. Deus não trabalha no improviso. Ele age com propósito, com tempo certo e com encontros marcados. E este momento é um desses encontros preparados por Ele. Hoje é quinta-feira, um dia comum para muitos, apenas mais um dia da semana. Mas para quem decide confiar antes de ver, este dia se torna especial. Existem dias em que Deus não nos entrega explicações detalhadas. Ele nos entrega convites. Convites para confiar, para descansar, para continuar caminhando mesmo sem entender tudo. E este é exatamente um desses dias. Talvez você esteja vivendo um tempo em que precisa ser forte o tempo todo. Forte para a família, forte no trabalho, forte para não desistir. Mas agora, neste momento, você não precisa ser forte. Você só precisa estar aqui, presente, aberto, disposto a ouvir. Respire fundo agora. Mais uma vez. Solte o peso que você carrega no peito. Acalme sua mente, mesmo que por alguns segundos. Porque algo começa a se alinhar quando você escolhe ouvir a voz de Deus acima do barulho da ansiedade, do medo e da pressa. Talvez você esteja tentando seguir em frente sem demonstrar o que realmente sente. Sorrindo por fora, mas cansado por dentro. Há lutas que ninguém vê, orações que ninguém escuta e lágrimas que só Deus conhece. E é exatamente por isso que este momento é importante, porque Deus não fala apenas quando tudo está bem. Ele fala quando o coração está aberto, mesmo em meio ao cansaço. Este não é um vídeo comum, é um lugar de pausa em meio à correria. Um convite para lembrar que você não precisa carregar tudo sozinho. Deus está presente agora, não depois que tudo se resolver, mas neste exato momento. E quando você reconhece isso, algo começa a se reorganizar dentro de você, mesmo que ainda não saiba explicar como. Seja muito bem-vindo ao canal, Aprendendo a Bíblia Ter. Aqui nós começamos o dia com fé prática, com verdades simples e com o coração totalmente aberto diante do Senhor. Aqui não é sobre perfeição, é sobre dependência de Deus. Fique comigo até o final, não por obrigação, mas porque esta oração não é apenas para te acalmar por alguns minutos. Ela é para te fortalecer por dentro, renovar sua esperança e te lembrar de algo essencial. Deus continua no controle da sua vida, mesmo quando tudo parece fora do lugar. A gratidão não nasce quando tudo está resolvido. Ela nasce quando decidimos confiar mesmo sem ver mudanças imediatas. Existe um nível de fé que não espera o cenário melhorar para reconhecer Deus. Esse nível entende que o Senhor continua sendo Deus, mesmo quando o dia amanhece difícil e o coração ainda carrega peso. Muitos começam o dia listando pedidos. Poucos começam reconhecendo o cuidado que já receberam, mas quem aprende a agradecer cedo desenvolve um olhar diferente, um olhar que enxerga além do problema, um olhar que percebe a presença de Deus nos detalhes que normalmente passam despercebidos. Quando a gratidão entra, algo muda por dentro. O fardo não some de imediato, mas fica mais leve. A ansiedade não desaparece totalmente, mas perde força. O coração começa a se lembrar de que não chegou até aqui sozinho. Cada passo foi sustentado, mesmo quando parecia que você estava caminhando sem apoio. Talvez você ainda não tenha tudo o que desejava. Talvez existam áreas da sua vida que precisam de resposta, cura ou direção. Mas observe com atenção. Você tem tudo o que precisa para viver este dia. O fôlego, o tempo, a oportunidade de recomeçar. Isso não é pouco. Isso é cuidado divino. A gratidão não ignora a dor. Ela apenas impede que a dor ocupe o lugar da fé. Ela nos ensina a dizer: Deus, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. E quando essa confiança cresce, o medo perde espaço. É nesse ambiente que Deus trabalha em silêncio, alinhando caminhos, ajustando tempos e preparando aquilo que os olhos ainda não conseguem enxergar. Há processos que só amadurecem no silêncio. Há respostas que só chegam quando o coração aprende a descansar. Deus não se atrasa. Ele não falha no tempo. Ele trabalha de forma perfeita.
mesmo quando a nossa pressa tenta nos convencer do contrário. A palavra nos lembra que toda boa dádiva vem do alto. Isso significa que nada do que realmente sustenta a nossa vida nasce do acaso. Cada livramento, cada provisão, cada porta fechada que nos protegeu, e cada porta aberta que nos fez avançar carrega a assinatura de Deus. Quando você reconhece isso, sua fé se fortalece. Você para de lutar contra o tempo e começa a confiar no processo. Começa a entender que Deus não apenas entrega resultados, mas constrói caráter. Amadurece o coração e prepara o interior para sustentar aquilo que ainda virá. Gratidão não é emoção momentânea, é postura espiritual, é decisão diária de reconhecer que Deus continua cuidando, mesmo quando o dia parece comum demais ou pesado demais. Quem vive assim aprende a caminhar com mais leveza, porque entende que não está carregando a vida sozinho. Hoje, escolha agradecer antes de ver. Escolha confiar antes de entender. Escolha descansar sabendo que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece silencioso. Essa postura muda o ambiente espiritual, abre espaço para a paz, prepara o coração para receber aquilo que Deus já está alinhando em segredo. Existe um ponto da caminhada em que Deus não pede mais força, Ele pede entrega, porque há batalhas que não são vencidas pelo esforço humano, mas pela confiança total em quem governa todas as coisas. Muitas vezes, o cansaço que sentimos não vem do que estamos vivendo hoje, mas do acúmulo de preocupações que carregamos por dias, meses ou até anos. A mente não para, o coração se inquieta, e a alma começa a perder o descanso. Ainda assim, Deus continua chamando. Venha, confie, descanse em mim. Descansar em Deus não é desistir, é reconhecer limites. É entender que existe um Deus que vê o que você não vê, que age onde você não alcança, e que trabalha mesmo quando você dorme. Enquanto você tenta controlar tudo, Deus convida você a soltar o peso que não foi feito para carregar sozinho. Há decisões que você tem adiado por medo. Há situações que você tenta resolver apenas com a razão, mas Deus não age apenas na lógica humana. Ele age no invisível, no espiritual, no tempo perfeito. Quando o coração aprende a descansar, o agir de Deus se torna mais claro. Talvez você esteja vivendo um período de espera. E esperar cansa, esperar dói, esperar testa a fé, mas a espera em Deus nunca é vazia. Ela prepara, fortalece e ensina. É na espera que o caráter é moldado, que a confiança é aprofundada e que a fé deixa de ser apenas palavras. Deus não se esqueceu das promessas que fez a você. Nenhuma delas perdeu a validade. Nenhuma delas expirou com o tempo. O que Ele prometeu, Ele cumpre. O que Ele falou, Ele sustenta. Mesmo que o caminho até o cumprimento seja diferente do que você imaginou. Há momentos em que Deus silencia não para nos afastar, mas para nos ensinar a ouvir com o coração e não apenas com os ouvidos. O silêncio de Deus não é abandono, é preparação, é amadurecimento, é cuidado profundo. Quando você descansa, o medo perde força. Quando você descansa, a ansiedade diminui. Quando você descansa, o coração volta ao lugar certo. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você lembra quem está no controle de tudo. Deus não espera a perfeição, Ele espera a sinceridade. Um coração aberto, vulnerável, disposto a confiar mesmo com dúvidas. Ele acolhe quem chega cansado, confuso e sem respostas. Ele não rejeita quem vem com o coração quebrado. Hoje, permita-se descansar em Deus. Entregue o que você não consegue resolver. Confie no que você ainda não entende. O descanso é um ato de fé, e a fé abre caminhos onde antes só havia medo. Muitas vezes, o maior desafio da fé não é acreditar que Deus pode fazer, mas confiar quando não vemos nada acontecendo. O silêncio, a espera e a aparente ausência de sinais testam o coração de forma profunda. Ainda assim, é justamente nesses momentos que Deus mais trabalha. Nem tudo o que Deus faz é visível aos olhos humanos. Há movimentos espirituais acontecendo enquanto você segue sua rotina, enfrenta seus dias e luta para manter a esperança viva. O céu não está parado. Deus não está indiferente. Ele está agindo no invisível, ajustando situações, alinhando encontros e preparando respostas que chegarão no tempo certo. Quando não vemos mudanças externas, Deus está fortalecendo o interior. Quando o cenário permanece o mesmo, Ele está amadurecendo a fé. Muitas vezes,
Queremos que Deus mude rapidamente as circunstâncias, mas Ele prefere transformar primeiro o coração, porque um coração fortalecido sustenta melhor as bênçãos que virão. Há orações que são respondidas imediatamente, outras são respondidas com processos, e há aquelas que Deus responde com preparação. Cada forma de resposta carrega amor, cuidado e sabedoria divina. Deus sabe exatamente o que você precisa e quando precisa. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando que nada mudou, mas observe com atenção quem você se tornou. Observe sua resistência, sua maturidade, sua capacidade de permanecer mesmo em meio às dificuldades. Isso também é resposta de oração. Deus não desperdiça dor. Nada do que você viveu foi em vão. Cada lágrima, cada noite difícil e cada batalha enfrentada carregam aprendizado e fortalecimento. O que hoje parece pesado, amanhã será testemunho. O que hoje machuca, amanhã será cura para outros. O invisível de Deus sustenta o visível da nossa vida. Antes da resposta chegar, ela já foi preparada. Antes da porta se abrir, ela já foi alinhada. Antes da vitória se manifestar, ela já foi decidida no céu. Por isso, não desanime. Não desista no meio do processo. Não permita que a ausência de sinais visíveis roube sua confiança. Deus está trabalhando, mesmo quando você não percebe. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Confie no invisível. Permaneça firme. O agir de Deus não falha. Existe um tipo de fortalecimento que não aparece no rosto, não se mede em palavras e não é percebido de imediato. É o fortalecimento interior. Aquele que Deus faz no silêncio, quando ninguém está vendo, quando o coração está sendo moldado longe dos aplausos e das explicações. Esse fortalecimento é necessário porque há bênçãos que exigem estrutura espiritual para serem sustentadas. Muitas vezes pedimos para Deus acelerar processos, resolver situações rapidamente ou retirar obstáculos do caminho. Mas Deus, em sua sabedoria, sabe que algumas respostas só podem chegar depois que o coração estiver preparado. Não porque Ele deseja prolongar a dor, mas porque Ele deseja preservar você. O que vem de Deus não pode nos destruir. Precisa nos edificar. Há pessoas que perderam bênçãos não porque Deus falhou, mas porque o coração ainda não estava pronto para lidar com elas. Deus não entrega algo grande a um interior frágil. Por isso, antes de mudar o cenário externo, Ele fortalece o interior. Antes de abrir portas, Ele ajusta a mente. Antes de elevar, Ele aprofunda. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece parado. As respostas não chegam, os sinais são poucos, e a sensação é de estagnação. Mas, espiritualmente, Deus está trabalhando intensamente dentro de você. Ele está curando feridas antigas, quebrando padrões de medo, retirando dependências emocionais e fortalecendo sua identidade nele. Deus trabalha em camadas profundas da alma. Ele toca lembranças, corrige percepções distorcidas e ensina a confiar de forma madura. A fé superficial se sustenta quando tudo vai bem. A fé profunda se sustenta mesmo quando tudo parece incerto. É essa fé que Deus está formando em você. O fortalecimento interior também ensina a esperar sem murmurar, a confiar sem controlar e a caminhar sem ver o caminho completo. Deus não revela tudo de uma vez porque Ele deseja relacionamento, não apenas resultados. Ele quer que você caminhe com Ele, não apenas que receba algo dele. Há dias em que o coração se sente cansado, dias em que a esperança parece frágil, dias em que você pensa em desistir, mesmo sem falar para ninguém. Deus vê esses dias. Ele não ignora o cansaço. Ele se aproxima ainda mais nesses momentos. A palavra nos lembra que Deus fortalece o cansado e sustenta o fraco. Esse fortalecimento não é barulhento. Ele acontece enquanto você ora, enquanto você confia, enquanto você escolhe permanecer mesmo sem entender. Aos poucos, você percebe que já não reage como antes, que já não se desespera como antes, que já não perde a fé com tanta facilidade. Isso é Deus trabalhando. Quando o coração é fortalecido, a visão muda. Você passa a enxergar os desafios como etapas, não como fim. Passa a entender que Deus não está atrasado, mas cuidadoso. Passa a perceber que tudo está sendo alinhado para que, quando a resposta chegar, você esteja pronto para viver e sustentar aquilo que foi preparado. Deus não desperdiça tempo. Ele usa cada estação para nos formar.
E quando ele terminar o que está fazendo dentro de você, aquilo que parecia demorar começará a se mover rapidamente. Confie no processo, permaneça firme. O que Deus está construindo em você é maior do que você imagina. Chegamos a este momento entendendo algo essencial. Deus esteve presente em cada palavra, em cada silêncio e em cada pausa desta jornada. Nada do que foi falado aqui é vazio. Tudo carrega propósito. Agora é tempo de alinhar o coração com o céu e entregar, em oração, tudo aquilo que foi tocado dentro de você. A oração não é apenas um pedido, ela é um encontro. Um lugar onde o coração humano se apresenta diante de Deus sem máscaras, sem força aparente, apenas com verdade. É nesse lugar que Deus cura, fortalece, direciona e renova. E é nesse lugar que você está agora. Talvez você tenha chegado até aqui carregando pesos que ninguém mais conhece, preocupações que você guarda em silêncio, medos que tenta controlar sozinho. Mas Deus vê tudo. Ele conhece cada detalhe da sua história, cada lágrima derramada em segredo, cada batalha travada no interior da alma. Nada passa despercebido diante dele. Agora, entregue. Entregue o que cansa, entregue o que machuca, entregue o que você não consegue resolver. Deus não pede que você entenda tudo, Ele pede que você confie. Quando você entrega, Ele cuida. Quando você confia, Ele trabalha. Quando você descansa, Ele age com liberdade. Ore agora no seu coração. Fale com Deus do seu jeito. Não existem palavras certas ou erradas. Existe sinceridade. Existe dependência. Existe fé. Deus se agrada de um coração quebrantado, de uma alma aberta, de alguém que reconhece que precisa dele. Peça que Deus alinhe seus pensamentos, suas decisões e seus caminhos. Peça que Ele retire o excesso de ansiedade, o medo do amanhã e o peso do passado. Peça que Ele fortaleça sua fé para continuar, mesmo quando o caminho parecer longo. Que a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, visite agora sua mente e seu coração. Que o descanso chegue. Que a esperança seja renovada. Que a certeza do cuidado divino se estabeleça dentro de você. Declare com fé: Deus está comigo. Deus cuida de mim. Deus não me abandonou. Essas palavras não são mágicas, mas quando ditas com fé, fortalecem o espírito e reposicionam o coração. A palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir. E hoje, você ouviu aquilo que precisava para permanecer firme. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho e seus caminhos. Que Ele abra portas certas, feche caminhos perigosos e conduza seus passos com sabedoria. Que o dia de hoje seja marcado por direção, paz e confiança. Se você chegou até aqui, permaneça nessa fé ao longo do dia. Volte a estas palavras quando o coração tentar se inquietar. Lembre-se de que Deus continua no controle. Continua cuidando e continua trabalhando, mesmo quando você não vê. Obrigado por estar aqui. Obrigado por orar. Obrigado por confiar. Este é o propósito do canal Aprendendo a Bíblia Ter. Caminhar com você, dia após dia, fortalecendo a fé, alimentando a esperança e lembrando que Deus é fiel em todo o tempo. Permaneça firme.